Sabe o que me chamou a atenção essa semana? Vi uma patente que a Huawei registrou. Ah, é? Sobre o quê? Então, no meio de tanta notícia, essa se destacou porque não era sobre um celular mais rápido ou algo assim. Certo. Era sobre um circuito de computação ternária. Isso me fez parar para pensar, sabe? Totalmente. Todo o nosso mundo digital, tudo mesmo, é construído em cima de 0 e 1. A Ligado. base binária. Exato. Mas essa patente me lembrou daquela pergunta antiga. E se essa não for a única maneira? E se, na verdade, nem for a mais eficiente? Uhum. Então, hoje a ideia é investigar a fundo essa computação de base 3. É uma daquelas ideias que parecem ficção científica, mas que, se recusam a morrer e por um bom motivo. Pois é. O que a gente vai explorar hoje é justamente essa promessa teórica, sabe? Mergulhar na história, entender por que ela nunca decolou, apesar de umas tentativas incríveis, Certo. e tentar entender por que, de repente, gigantes como a Huawei estão olhando para isso de novo, principalmente por causa da inteligência artificial. A questão que fica é essa, né? A computação ternária é uma relíquia do passado ou é a chave para o futuro? Exatamente. Ótimo. Então vamos começar pelo básico para todo mundo ficar na mesma página. A gente está acostumada com bit, o dígito binário, ele pode ser 0 ou 1, Um interruptor. basicamente. Na computação ternária, a unidade é o trit, e ele pode ter 3 estados. Certo. Agora, as fontes que a gente leu mencionam 2 tipos de sistema. O não balanceado e o balanceado. Isso é importante. O não balanceado usa os valores 0, 1 e 2. Parece o mais óbvio, Sim, o mais direto. mas todo mundo parece preferir o sistema balanceado, que usa -1, 0 e 1. Por que essa preferência toda? Essa é uma ótima pergunta porque a resposta já mostra a elegância da coisa toda. Ah, é? O sistema não balanceado com 0, 1, 2 funciona, mas o balanceado com -1, 0 e 1 tem uma vantagem matemática, sim, enorme. Que seria? Ele lida com números negativos de forma nativa. Pensa no binário. Para você dizer que um número é negativo, você precisa de um truque, o bit de sinal. Exato. Um bit extra na frente só para dizer, ei, esse cara é negativo. Isso adiciona uma camada de complexidade. Entendi. No sistema ternário balanceado, o sinal negativo já faz parte do dígito. A matemática fica mais limpa, sabe? Mais simétrica. Faz sentido, a negatividade não é um caso especial, é parte do sistema. E a grande promessa, claro, é a eficiência. Sem dúvida. Tinha um exemplo nas fontes que deixa isso claríssimo. Para representar um número decimal de 10 dígitos, tipo um telefone. Com código de área e tudo. Isso. Você precisa de quase 40 bits. No sistema ternário, seriam só 21 trits. É uma diferença brutal. A ideia é essa, né? Se cada dígito guarda mais informação, você precisa de menos dígitos. E o fascinante é que isso não é só intuição, é matematicamente comprovado. Como assim? A teoria da informação nos mostra que a base mais eficiente para a computação, no mundo ideal, seria o número de Euler, o famoso E. Espera aí. O número E da matemática do colégio. Esse mesmo, que é mais ou menos 2.718. O que ele tem a ver com computadores? Tudo! Ele representa o ponto ótimo de eficiência para representar informação. O problema é que você não pode construir um computador com base 2.718 estados. É impraticável. Claro. Então, qual o número inteiro mais próximo de E? O 3. Exato. A eficiência teórica da base 3 é de 0.366, enquanto a do binário que a gente usa, a base 2, é de 0.347. Parece pouco, mas imagino que em escala... E em sistemas com trilhões de operações, essa diferença se torna gigantesca. E tem mais. Certas operações lógicas ficam mais simples. Por exemplo? Uma comparação. Em vez de perguntar é menor e depois é igual, um único passo pode te dar 3 respostas. Menor, igual ou maior. Ok, então a teoria é linda. Mais densidade de informação, matematicamente mais eficiente, lógica mais direta. É bem convincente, né? Isso nos leva à pergunta inevitável. Com toda essa vantagem, por que o meu notebook não está rodando em trits? Onde foi que a história deu errado? Essa pergunta nos leva direto para a União Soviética dos anos 50 e a história é melhor que muito filme. Ah, adoro quando a inovação nasce do rancor. Pois é. Teve uma tentativa antes, uma calculadora mecânica de um cara chamado Thomas Fowler,
em 1840, mas o primeiro computador ternário eletrônico de verdade foi o Cetum. Cetum. E ele nasceu de uma briga de egos. A Universidade Estadual de Moscou deveria receber um computador de última geração. Certo. Mas o diretor do projeto rival, aparentemente, não gostava do reitor da universidade e simplesmente vetou a entrega. Nossa. A reação do reitor para a equipe de jovens engenheiros foi basicamente: ah, é? Então construam o nosso próprio computador. E eles levaram a sério. E não podiam simplesmente copiar os projetos que já existiam. Aí é que tá a genialidade da coisa. Eles não podiam. Os tubos de vácuo, que eram os componentes da época, eram de péssima qualidade na União Soviética. Pouco confiáveis, imagino. Exato. Construir um computador binário com eles seria um pesadelo de manutenção. Então a equipe, liderada por um jovem chamado N.P. Brusensov, teve que buscar uma alternativa. E encontraram o quê? Eles se inspiraram num design menos conhecido, de um computador chamado LEN 1, que usava núcleos de ferrite. São pequenos anéis de cerâmica que podem ser magnetizados em uma de duas direções. Para representar 0 ou 1. Isso. Mas como eles saíram de 2 estados para 3, usando um componente que só tem 2 estados? Esse é o pulo do gato. Foi a grande sacada. O design do LEN 1 usava 2 núcleos para guardar um único bit. Um núcleo principal e um segundo de compensação, que servia para estabilizar o circuito. Ok. A equipe do Cetum olhou para aquilo e pensou, isso era um desperdício. Faz sentido. Eles modificaram o circuito para que o núcleo de compensação virasse um núcleo ativo, com 2 núcleos, cada um podendo ser magnetizado para um lado ou para o outro. E eles conseguiram 3 estados estáveis, ambos para a esquerda, ambos para a direita ou um para cada lado. Exatamente. E assim nasceu o Trilite. Que solução elegante! Nascida da escassez, mas imagino que construir algo tão diferente do padrão não tenha sido fácil politicamente. Não foi, nem um pouco. O projeto foi atacado por um comitê estatal que o declarou desnecessário e tentou cancelar tudo. Claro, o mundo já estava indo para o binário. Mas o supervisor da equipe, um matemático renomado chamado Sergei Sobolev, bateu o pé. Defendeu o projeto com unhas e dentes e conseguiu uma demonstração oficial. E deu certo. O Cetum passou em todos os testes. E o resultado foi que eles produziram 46 unidades que foram usadas em universidades, fábricas por toda a União Soviética. Então, ele funcionou, foi um sucesso, porque eu nunca ouvi falar dele. Porque a história tem um final trágico. A equipe desenvolveu um sucessor, o Cetum 70, muito mais poderoso. Estava tudo pronto para produção em massa, e então, abruptamente, o projeto foi cancelado por uma ordem superior. Assim, do nada? As fontes sugerem que a decisão veio de um oficial do governo que, por acaso, liderava um projeto rival de um computador binário. Não acredito. O protótipo do Cetum 70 foi literalmente desmontado e jogado no lixo. A equipe foi dissolvida, fim da história. Isso soa quase como teoria da conspiração, que uma decisão técnica tão importante tenha sido sabotada por política interna. Parece que sim. É um lembrete de que o progresso tecnológico nem sempre é uma linha reta, né? Com certeza. E o mais comovente é que décadas depois, numa entrevista em 2004, o projetista-chefe, o Brusentsov, já idoso, ainda defendia a criação dele. Mesmo depois de tudo. Ele dizia que a lógica ternária é mais próxima do raciocínio humano, que raramente é um simples sim ou não. Ele falou que a natureza tudo ou nada do binário nos força a criar paradoxos. Nossa, e aí ele soltou uma frase que é impossível de esquecer. Afinal, só um Sith lida com absolutos. Uau! Uma citação de Star Wars para defender um computador soviético. Mas essa história, por mais fascinante que seja, nos traz de volta ao choque de realidade. Porque, apesar de tudo isso, o binário venceu de forma tão esmagadora. É o ponto crucial. Aqui a teoria encontra a prática. E a prática? Bom, a prática costuma vencer. Certo. Vamos começar pelo próprio Cetum. Lembra da solução de usar 2 núcleos de ferrite para um trite? Sim, a sacada é genial. Pois é. Tinha uma ineficiência escondida ali. Um trite armazena o equivalente a mais ou menos 1,58 bits de informação. Espera um pouco. Quer dizer que a solução genial deles, o grande pulo do gato, na verdade, era um tiro no pé em termos de eficiência. De armazenamento, sim.
Se você usasse aqueles mesmos 2 núcleos para guardar 2 bits, você estaria guardando 2 bits de informação. Mais do que 1,58. Exatamente. Então, embora a ideia fosse brilhante, o hardware da época tornava a implementação ternária menos densa que a binária. Entendi. E a complexidade não parava aí. Uma análise mostrou que um somador ternário, o circuito que faz as contas, podia ser até 62% mais complexo que um somador binário. Mesmo ajustando pela maior capacidade do trit? Mesmo ajustando. Mais complexidade significa mais custo, mais calor, mais coisas para dar errado. E tem o fator humano, imagino. Mudar a cabeça de todos os programadores do mundo não deve ser fácil. Sem dúvida. A gente tem um bom exemplo disso na linguagem de banco de dados SQL. SQL O SQL usa uma lógica de 3 estados: verdadeiro, falso e nulo, onde nulo significa desconhecido. O famoso nulo. Causa muita dor de cabeça. Exato. Desenvolvedores iniciantes sofrem com isso. Agora imagina estender essa lógica de 3 estados para cada operação em cada programa. Seria uma revolução muito difícil. Mas o prego final no caixão do ternário, pelo que eu entendi, foi o hardware. O casamento perfeito entre o binário e o transistor CMOS. Exatamente. O transistor CMOS, a base de tudo hoje, é o interruptor binário perfeito. Ele tem 2 estados superestáveis e de baixo consumo. Ou está completamente ligado ou completamente desligado. Simples assim. Criar um interruptor de 3 estados que fosse igualmente simples, confiável e barato de se produzir em massa. Esse sempre foi o grande obstáculo. E aí veio a lei de Moore e enterrou a discussão de vez. Exato. Porque se preocupar com a eficiência de um trit, se você pode simplesmente dobrar o número de transistores binários no seu chip a cada 2 anos. A força bruta do progresso binário atropelou qualquer benefício teórico. Até agora. Porque essa força bruta está chegando ao fim. A lei de Moore está desacelerando. Certo, não dá mais para contar com isso. E é exatamente essa parede que a gente está atingindo, que está forçando a indústria a desenterrar ideias antigas e radicais. E a computação ternária está no topo da lista. E desta vez, talvez o hardware esteja finalmente acompanhando a teoria. As fontes destacam algumas tecnologias promissoras. Uma delas são os memristores. Isso, resistores com memória. Em diferentes níveis, né? Não só ligado ou desligado. É uma ótima analogia. A outra tecnologia, talvez ainda mais promissora, são os nanotubos de carbono, os CNTs. Grafeno enrolado. Basicamente, uma folha de carbono com a espessura de um átomo enrolada num tubo minúsculo. Eles têm propriedades elétricas incríveis. E podem ser usados para criar transistores com múltiplos níveis. Exato. Inclusive, uma pesquisa chinesa citada nas fontes, de janeiro de 2025, já demonstrou um transistor de CNT funcionando com 3 estados distintos e estáveis. O hardware pode estar chegando. E a aplicação matadora para esse novo hardware parece ser a inteligência artificial, o que nos conecta de volta à patente da Huawei. Por que a IA se beneficia tanto dessa ideia de 3 estados? Para entender isso, a gente precisa falar de quantização. Ok. Um modelo de IA é basicamente uma coleção gigantesca de números, os pesos. Esses pesos são um conhecimento do modelo e normalmente são números de alta precisão. O que consome muita memória e energia. Então a quantização é tipo compactar esses números. Como transformar um Wave em MP3. Exatamente essa é a ideia. Você perde um pouco de qualidade, mas ele fica muito menor. Certo. A forma mais extrema disso é a binarização. Você força todos os milhões de pesos a serem só -1 ou 1. É super eficiente, mas a perda de precisão do modelo é brutal. E é aí que entra o ternário como meio termo ideal. Precisamente. A ternarização quantiza os pesos para -1, 0 e 1. A perda de precisão é muito menor, mas a mágica, o benefício crucial, está no 0. No 0. Sim. No modelo de IA, 99% do trabalho são multiplicações. Quando o processador encontra um peso que é 0, ele pode fazer algo brilhante. Ele pula a conta. Ele pula a multiplicação inteira. Qualquer coisa vezes 0 é 0.
Então o zero funciona como um atalho computacional gigantesco. Gigantesco. Você tem um modelo que ainda é preciso, mas que fica muito mais barato de rodar porque ele está constantemente pulando operações. O melhor dos dois mundos. E isso nos leva à abordagem da Huawei. Eles não estão usando nanotubos, pelo menos não nessa patente. A ideia deles é mais pé no chão. O que eles estão propondo, então? É uma abordagem muito inteligente. Em vez de inventar um novo tipo de transistor, eles propõem usar os transistores CMOS que a gente já conhece. Mas com uma modificação. Exato. Eles querem fabricar, no mesmo chip, 3 sabores de transistores, cada um com um limiar de voltagem diferente, baixo, médio e alto. E combinando esses 3 tipos, Eles conseguem criar uma porta lógica que responde de forma estável a 3 níveis de tensão, criando um trit. Isso parece genial, mas também um pesadelo de fabricar. Controlar as propriedades de bilhões de transistores com essa precisão, o desafio deve ser monumental. é exatamente esse o ponto. A patente é uma prova de conceito inteligente, mas ela também mostra que o desafio fundamental não mudou desde os tempos do Seton. Como traduzir a teoria em hardware prático? Prático, confiável e, acima de tudo, que possa ser produzido em escala industrial. A busca continua. Que jornada! Começamos com a elegância matemática do trit, passamos pela história quase esquecida do Seton e entendemos as razões práticas para o domínio do binário. E agora, vemos a ideia ressurgir com força total por causa da IA. No fim das contas, o que fica de tudo isso? O que fica é que a computação ternária não é uma ideia falha. É uma ideia persistente cuja hora talvez ainda não tenha chegado. Ela ressurge de tempos em tempos, sempre que as limitações do paradigma binário ficam mais visíveis. O desafio de 60 anos atrás ainda é o desafio de hoje: encontrar o material e o processo certos para tornar o trick tão prático quanto o bit. A corrida está definitivamente acontecendo. Isso nos deixa com uma última reflexão. A lógica binária moldou o nosso mundo com base em sim ou não, verdadeiro ou falso. Mas o mundo real não é assim, né? Nem um pouco. É cheio de nuances, de talvez. Exato. À medida que nossas tecnologias, e especialmente a IA, tentam entender e interagir com essa complexidade do mundo real, talvez seja inevitável que elas precisem de uma linguagem que vá além do preto e branco. Uhum. A questão que fica é, o futuro da computação avançada vai ser construído sobre uma base de 2 ou sobre uma base de 3?